Boa noite, pessoal. Estamos em mais um quinto episódio hoje do Crawlers After Hours. Crawlers After Hours é um hangout de profissionais web e entusiastas do Google e motores de busca. Ah, Todos nós aqui somos contribuidores ou usuários do fórum de ajuda ao Webmasters. Ah, Hoje, em particular, a gente trouxe um tópico aqui para discutir que acho que está no momento até de ser discutido devido aos últimos updates que tem havido aí do Google e toda a prática que tem vindo a se tornar um pouco mais ou menos duvidosa de acordo com as práticas que são feitas nessa área. A gente vai falar hoje de link building. Estou um pouco rouco, a minha voz essa semana que passou sofreu aí uns altos e baixos e então não tenho o mesmo nível de voz que costumo ter. Então pode ser que eu fale menos hoje. Vou começar a apresentar aqui o pessoal. Está faltando ainda um participante, como sempre, já é da praxe, mas vamos continuar, não é mesmo? Temos aqui primeiro, vou fazer por ordem alfabética, assim fica todo mundo contente. O Alex Pelati, ele é diretor da AO5 e trabalha com consultoria de SEO e AdWords. A pessoa que não está, o Diogo Alves, ele vai chegar daqui a pouco, se chegar, então vai ser a próxima pessoa que entrar no Hangout. Ele é full stack developer, ele já não está nos Estados Unidos, ele voltou para o Brasil, ele está agora cá, e ele é uma chamada estrela em ascensão e um futuro expert do fórum de ajuda ao Webmasters. Temos também aqui conosco o experiente Cassiano Taravarelli. Ele é sócio da Infoprodutos Brasil e trabalha no mercado da afiliação e produtos digitais. Temos com a gente também o Rubens Neyman. Ele é gerente de TI e trabalha numa conhecida associação da internet brasileira. Tem bastante experiência no mercado aí. E eu sou o Pedro Dias. Eu sou sócio e diretor da APIS3. Sou responsável aqui por otimização e tecnologia. E sou ex-Google do time de Search Quality. Mais uma vez, aqui todos somos contribuidores lá do fórum de ajuda ao Webmasters e fazemos esse hangout para comunicar um pouco das boas práticas e discutir um pouco do que se vem fazendo no mercado em geral para Webmasters e SEO. Hoje a gente vai falar um pouco sobre link building, como falei no início. Por que link building? É algo que cada um de nós aqui, acredito que cada um de nós aqui no Hangout tem uma visão pessoal e personalizada sobre link building. Eu tenho a minha visão e a minha crença de que eu acho que link building deve e não deve ser o que ele nunca deveria ter sido e o que ele sempre deveria ter sido. Então eu acho que quero começar por perguntar a cada um de nós aqui qual é a sua percepção sobre link building. O que é que vocês acham que, para vocês, o que é link building e o que é que o mercado tem vindo a fazer de bom, o que é que tem vindo a fazer de errado? Quem quer começar? Não quero puxar ninguém assim à força, mas se tiver que fazer, eu vou puxar. Nossa, todo mundo deu mute. Ninguém quer. Ainda bem que você. Eu falei, alguém se voluntário e todo mundo deu mute. Vai pra lá, pode começar. Ordem alfabética. Eu começo então, vai. Link build é igual mamilos aqui no Brasil, né? Assunto polêmico. Eu tenho uma relação aí muito complexa, porque são 11 anos trabalhando com SEO e assim, durante muito tempo o link build foi sinônimo de SEO aqui no Brasil, de forma até errada, porque era mais spam do que link build, vamos dizer assim. Mas isso ele foi uma parte importante do amadurecimento do mercado de SEO, de entender como as coisas funcionavam, de entender o momento que era errado, enfim. Só para vocês terem uma ideia, eu estava até contando aqui um pouquinho antes de começar o Hangout, que em 2005, quando eu comecei a trabalhar com SEO, não era nem chamado, nem era nem conhecido SEO aqui no Brasil, as pessoas chamavam de cadastro de sites.
e o cadastro de sites estava envolvido com link build, porque você utilizava ferramentas que faziam um cadastro automático em diversos diretórios e de sites na web para ganhar. Isso daí fazia você ganhar diversos links e aumentar o seu PageRank na época. Então, o mercado ele se desenvolveu muito dessa forma no início. A questão é que você não tinha uma qualidade do site, você não estava preocupado com o conteúdo do seu site e sim em conseguir links. Isso foi indo durante muito tempo ainda no mercado de SEO. O conteúdo ele foi crescendo, as pessoas foram vendo que não era só link building, então foram trabalhando sites melhores, desenvolvendo sites com mais conteúdo, mas nunca se deixou tanto de lado o link building, ainda continuava procurando por ser uma parte importante do algoritmo do Google que trata da reputação do site. O que acontece que eu vejo hoje em dia é que você faz menos spam. Antigamente você encontrava um site para fazer um link e você colocava o link lá porque era bom para o Google. Esse era o pensamento das pessoas e que algumas pessoas ainda mantêm. E isso é algo que você já não deve pensar mais hoje em dia. Você não deve pensar que, vou colocar um link num site porque vai ser bom para o Google. Você tem que pensar se aquele site vai servir como uma fonte qualificada de referência do seu site, se vai ser algo positivo, se ele vai direcionar um tráfego para o seu site. Aí eu não vejo o problema de você ter uma ação para construir um link ou tratar de uma questão para poder ganhar um link de um site que seja relevante, e você tem métodos que podem ser tanto lícitos como ilícitos só por você chamar o nome. Tudo vai depender muito da intenção do que você deseja ali e da forma, como eu penso principalmente, do que você vai fazer. E aí é onde nós vemos muito dos problemas e das discussões, porque às vezes se você falar assim, um guest post pode não ser considerado spam, e é uma técnica de link build. O problema é como as pessoas entendem esse pode, porque se ele fizer 100 guest posts com texto âncora otimizado e com blogs de baixa qualidade que não tem nenhuma relação em si, isso vai ser prejudicial para o seu site, porque o Google vai vir a combater esse tipo de questão. Agora, se você tem um conhecimento sobre um assunto, você tem um relacionamento com aquele blogueiro da mesma área, você é uma referência, e você escreve naquele site, você na sua assinatura, você fala, sou dono desse outro blog, eu sou dessa empresa que faz isso, isso e isso, e você tem um link com a sua marca, com o seu domínio em si, eu não vejo que esse único link vai ser prejudicial para o site do seu negócio, que ele não vai também te ajudar, porque aí faz parte, se você pensar que não tinha o Google, e você ganha um link, é algo natural, é uma forma de você trabalhar. Agora, se você está fazendo isso, não, vou ficar fazendo um guest post por mês, porque vou ficar encontrando pessoas para pedir links, porque isso vai me ajudar no Google, e você não está pensando até no seu relacionamento, isso já pode ser problemático de diversas formas. Uma outra questão que eu ainda continuo achando que é válido é para site de negócio, site de serviços, alguns cadastros em diretórios, porque é a forma que você tem para fazer uma divulgação inicial do seu negócio. Você começou um negócio hoje, onde que você vai divulgar ele na web? Que e-mails você tem? Às vezes você tem diretórios aparecendo bem posicionado na busca para essa palavra-chave que representa o seu negócio. Então, se você tiver um cadastro lá, você pode gerar um tráfego apontando. E com isso você começar a ganhar reputação para o seu site. A questão geral é que todas essas ações ativas de prospectar links, na minha opinião, ela nunca vai ser suficiente. Você não pode depender de uma estratégia de link build para ultrapassar os seus concorrentes na busca ou ficar na primeira posição. Se você estiver focado nisso, exclusivamente, você vai ter problemas e a chance de penalização acaba sendo muito grande. Agora, se você está pensando numa estratégia que está analisando o conteúdo, parte técnica do site e técnicas para reputação, para que você consiga ganhar uma reputação, aí eu penso que você está num caminho mais honesto, vamos dizer assim. Se a gente for analisar a documentação do Google lá atrás, em 2010, talvez, ele falava que link byte, por exemplo, era uma estratégia legítima de link build. Você vai criar uma isca de link, você vai dar uma matéria polêmica, você vai dar um tipo de ferramenta, alguma coisa nesse sentido, para que as pessoas venham a falar do seu site. Esse conceito eu acho muito interessante. Você produzir um conteúdo útil dentro do seu site, você oferecer algo de valor para os usuários para que eles venham a falar do seu site na web, e com isso você
ganhe links. Aí sim você vai ter uma reputação sólida, você vai conseguir passar os seus concorrentes. Agora, você ficar gerando uma força ativa para ficar encontrando brechas onde colocar link ou não, esse resultado ele pode simplesmente não vir, ou ele pode vir e vir a cair num segundo momento. Para concluir esse ponto, recentemente teve uma pergunta no fórum de um e-commerce, eu não vou nem dar muitos detalhes para não entrar na pauta desse e-commerce em si, e nem o tempo que foi, mas a pessoa reclamou, meu site estava na 3ª posição para diversas palavras, e agora ele está na 8ª, 9ª, e eu perdi muito tráfego. Será que eu fui penalizado? E aí, conversando com esse usuário, ele entrou ali depois, ele até me mandou um e-mail no privado, ele falou, eu faço muito relacionamento com blogueiro. Então, eles estavam linkando, ele me mostrou um exemplo, o blogueiro linkando com o nome do produto para a página de produto dele. Eu falei, provavelmente o seu site ele não foi penalizado no geral, mas todos esses links que o Google entendeu como um comportamento artificial, ele desconsiderou. E aí você perdeu reputação, seu posicionamento médio caiu. Então, você vai ter que trabalhar para conseguir uma reputação e não continuar fazendo a mesma coisa, porque a tendência é o Google descobrir esses links artificiais e desconsiderando. Se ele achar que está num volume grande, daí ele te dá uma penalização maior e o dano acaba sendo mais efetivo para você. Mas pelo que eu estou entendendo, pelo histórico que você me contou e pelo perfil de links, é que o Google identificou esses links como artificiais e simplesmente desconsiderou. Então você perdeu uma parcela de reputação e aí você estava na 3ª, hoje você está na 8ª, 9ª e na 2ª página do Google. Então, essas são as considerações iniciais que eu tenho de link building. Não é 880, certo ou errado. Acho que tem situações que faz sentido, tem situações que não faz sentido. Tudo vai depender do volume, da forma e de como você vai realizar uma ação. Lá está, acho que o pessoal às vezes entende muito que para fazer lá uma coisa eu preciso de como é que faz, me dá a receita como faz, que quer fazer link building, aí sai repetindo a mesma coisa 500 vezes por aí afora e acaba entendendo tudo errado, a pessoa acaba querendo fazer algo que deveria ser estratégico e ele acaba por tratar aquilo de uma forma técnica, simplesmente técnica, e repetir aquilo incansavelmente que vai trazer um resultado indesejável. Eu acho que existem duas premissas que precisam ser esclarecidas no mercado. Assim, primeiro, assim, link building ele deve ser um complemento ao seu trabalho de SEO e não a única alternativa ou a única maneira de trabalho que você vai trabalhar SEO. Eu conheço muitos casos em que o cliente já vem querer link building porque ele acha que não vai ter trabalho nenhum, ele não vai ter que fazer alteração no site, não sei o quê, e o cara, a agência da SEO, o cara que se propôs a fazer esse serviço para ele, é que vai fazer lá artigos, vai ficar plantando o link por aí fora, para que o site dele ganhe relevância ou reputação no Google, né? Que os links transmitem também um pouco de tanto relevância como reputação. Eu acho que tem algumas, assim, a gente acaba por confundir link building com link planting, que é plantar link. Construir link não é o mesmo que plantar link. Plantar link é isso que o Pilato falou, é você sair lá e cadastrar no site, é tudo, ou jogar link, é tudo aquilo, todo site que você controla. Isso é plantar link, não é construir link. Construir uma reputação é pegar numa estratégia de marketing e usar essa estratégia para que você seja visto. E primeiro, você tem, antes de você ser visto de uma forma orgânica, você precisa ser visto de uma forma não orgânica. Você precisa usar canais de social, email marketing, canais pagos até, para que você consiga se expor em frente da sua audiência e ganhar esse primeiro impulso, falar que a sua audiência conheça que você existe. A partir do momento em que eles sabem que você existe e eles acham que o seu conteúdo resolve o problema deles, como a gente falou lá atrás, em conteúdo de qualidade, né? Aí eles vão começar a achar que o seu site é merecedor do tempo deles, ou da atenção deles, e eles vão querer dedicar parte do tempo do dia a dia deles a dar atenção para você. Então isso é algo que tem que ser conquistado, ganho. Daí link building, não link planting. Então acho que
precisamos desfazer esse mito que, primeiro, que é um trabalho de uma mão só, de um lado só, que não é. É um trabalho a 4 mãos que tem que ser feito entre a agência e o cliente, ou o produto, ou quem quer que seja. E depois não é um trabalho que seja ir plantar. É um trabalho que tem que ser pensado, que tem que ser tá dentro de uma estratégia de SEO e de marketing. Então, primeiro a gente tem que entender o que é link building para quem a gente está propondo o serviço, como é que isto. Acho que é importante fazer o alinhamento de expectativa com o cliente sobre o que é link building, o que ele espera e o que a gente pode fazer, porque nem sempre o que ele espera que a gente faça é da maneira com que a gente está disposto a trabalhar. Eu sei que eu não estou disposto a trabalhar com certos tipos de link building. A maneira que a gente aqui faz a gente não tem um serviço de link building. Se vocês forem no site da APIS3, da Engine, o que é que for, vocês não encontram um serviço de link building. Não quer dizer que a gente não providencie isso de uma outra maneira, que é da maneira que deve ser incorporada dentro de uma estratégia de marketing, porque ele não deve ser um serviço só, não deve ser, eu chamo a gente vender o conserto da máquina como um aperto de parafuso, que não é. Não é só o aperto de parafuso que vai resolver o seu problema da máquina inteira. Então, é preciso ter uma estratégia. E depois, não ter um planejamento. Não ter um planejamento do que é que você quer promover. Qual é o seu objetivo? O que é que você está promovendo? Depois, criar ativos linkáveis no site. Né? Você vai fazer link building para quê? Você tem que ter alguma coisa que vale a pena linkar. Não vai sair, senão, mais uma vez, vamos nos remeter a plantar link, que é uma coisa que é só de quem controla. Não é você quer links editoriais espontâneos, links de sites que você não controla, aparecendo espontaneamente porque alguém achou interessante algo que você fez de uma forma de mérito, né? Você tem que envolver isso envolve muitas vezes vários departamentos da empresa. Então, mais um erro, às vezes, que SEO cai. Agora vamos fazer link building e é só SEO que vai fazer link building. Ou é só o time de, sei lá, de conteúdo que vai fazer link building. Não, é multidepartamental. Tem que ter a colaboração de design, tem que ter colaboração de marketing, tem que ter colaboração de conteúdo, tem que ter colaboração. Assim, quanto mais gente da sua empresa você incluir para pensar numa estratégia de link building, mais certo, mais chance de dar certo, isso é possível que aconteça, né? Ou seja, a gente tem que deixar de pensar, vou fazer link building de uma maneira que vai parecer natural. Não, eu tenho que. Se você já está a pensar em fazer de uma maneira que vai parecer natural, já não vai ser natural. Porque você queira ou não, você vai ter. Você vai cometer erros que são inerentes à maneira de a gente se comunicar, de a gente criar algo que não é espontâneo. Quando uma pessoa mente, é muito fácil quando você está habituado a falar com uma pessoa e essa pessoa mente, você rapidamente se apercebe. O mesmo é entrar num site e ver um post que é natural e um post que tem link incluído de uma maneira artificial. Assim, eu poderia dar vários exemplos, mas isso iria, mais uma vez, não iria ser útil, porque o que é artificial num site pode não ser artificial no outro de uma maneira muito parecida. Então é preciso, às vezes, avaliar o nicho, a maneira como o site se comunica, etc. Então, assim, eu acho que, acima de tudo, a gente precisa desfazer o mito que, primeiro, link building, ele não pode ser uma coisa isolada, não pode ser um serviço que é vendido separado de tudo o resto. Não existe uma maneira que o Google aprova link building feito por press release. Não, isso é falso. Se você fizer link building e você fizer press release de propósito com o intuito de fazer link building, isso vai
retornar negativamente para você lá na frente. Então, é assim, o trabalho de link building ele tem que ser feito sem pensar nele. Você tem que fazer ele de uma maneira, pensar da maneira que eu vou fazer link building, eu quero pensar em eu quero me expor, eu quero presença digital, eu quero que aparecer. Como é que eu vou aparecer para a minha audiência? Como é que eu vou gerar algo que seja de valor? Você tem que provar para a sua audiência que você é interessante. E isso tem que ser feito de uma maneira que não é inflada ou artificial. Porque a partir do momento em que você começa a fazer isso de uma maneira inflada e artificial, isso salta muito na cara e é fácil de identificar, tanto para o site que aceita colocar esses links, como para o site que está comprando, está querendo beneficiar desses links. Eu sempre, normalmente, eu já ouvi várias frases e uma de um cara dos Estados Unidos que é o Eric Ward, ele costuma falar: quem abre mão da maneira da maneira que linka para fora, da maneira que escreve no seu site, quem abre mão disso não tem respeito pelo trabalho que faz, porque você está abrindo mão de uma coisa que deveria ser sua. Pô, é o seu mundo editorial, é a maneira que você escreve, é a maneira que você publica alguma coisa. Então, se você aceita que alguém venha ditar a maneira que você escreve ou a maneira que você linka para fora, você está desprezando, jogando fora o respeito que você tem pelo seu trabalho. Então, eu acho que é uma maneira boa de a gente se pautar. A gente quer abrir mão do respeito que a gente tem pelo nosso trabalho, de uma maneira que a gente vai aceitar linkar artificialmente, ou a gente quer fazer um trabalho de link planting artificial, de maneira que a gente vai querer link para uma coisa que não vai ser escalável, não vai ser contínua, porque de um momento para o outro você vai ser um curto espaço de tempo. Curto é relativo, vai depender do tamanho do site, mas vai ser um curto espaço de tempo até que você seja pego. E quando você for pego, vai ser muito difícil você conseguir reverter e fazer com que o Google ganhe de novo essa confiança que teve em você, tanto de uma forma algorítmica como de uma forma de penalização manual. Então, a partir do momento em que você for penalizado no Google ou uma punição algorítmica cair no seu site, você vai ver que o trabalho que você vai ter para reverter isso vai ser o dobro ou o triplo que você teve para conseguir ganhar esses links. Então, é assim, a partir do momento em que o link é colocado e ele está num site que você depois vai ter que pedir a alguém para mudar, isso é muito arriscado, porque você deixa de ter controle sobre aquilo que influencia o seu site. Então, se você fez esse trabalho, em vez de fazer esse trabalho que ele acontecesse de uma maneira positiva ou editorial ou espontânea, se isso está acontecendo de uma maneira manipulada, para reverter isso vai ser muito mais trabalhoso. Pessoal, por favor, alguém quer dar mais uma opinião aí? Eu só queria, antes até do pessoal falar, você disse uma coisa, eu queria dar 2 exemplos até do que é o ativo linkável, por exemplo. Tá, okay? Eu tive 2 casos para mim aqui na agência que foi bem emblemático. Tá bom? Um que foi feito um aplicativo de Facebook de um cliente, que foi feita uma ferramenta de avaliação, e essa ferramenta ela acabou meio que viralizando no Facebook e acabou surgindo matérias sobre essa ferramenta e consequentemente, linkaram para o site da empresa do meu cliente. Isso teve um ganho interessante. Então, o que ele ofereceu diferente? Ele ofereceu uma ferramenta útil para um público geral, até para um perfil de psicólogo, essas coisas que até a FAAP linkou na grade de psicologia dela para a ferramenta desse cliente que ele produziu. Então, esse é um exemplo. Em um outro caso, você falou de press release. Eu tenho um exemplo que eu considero legítimo de press release. Por quê? O cliente ele não fez diversas ações, ele fez uma ação no ano, no qual ele era um e-commerce de serviços, que ele ofereceu
uma quantidade X desse serviço de forma gratuita, você só pagava a entrega do serviço, era na área gráfica, e foi feita uma assessoria de imprensa para poder divulgar para os canais. Só que você não criou a editoria desse press release. Você falou, ó, o cliente soltou essa promoção. Então, por exemplo, o Catraca Livre publicou a matéria lá falando, ó, você tem tantos serviços gratuitos desse aqui, você só vai pagar o custo do frete. É uma promoção durante uma semana e tal. Teve, assim, picos de visitação, porque o Catraca Livre soltou, a Veja soltou, enfim. Eles linkavam com a marca do cliente para ele, não teve uma editoria de link, também o link vai para tal página, vai ser isso feito. Eles tinham a liberdade para escrever o conteúdo, e teve, sei lá, 2.000 pessoas que adquiriram esse serviço, por exemplo. Então, foi uma questão lícita. Agora é diferente você produzir um texto artificial, colocar um link com texto âncora otimizado e distribuir para assessoria de imprensa, no qual aqueles sites que estão acostumados a vender matéria saem publicando a rodo. Então, são 2 exemplos que daí eu gosto de utilizar como ativos linkáveis. Primeiro, um cliente criou uma ferramenta, então ele deu algo de valor para o público, e o segundo utilizou algo que é bem tradicional do marketing, que é a promoção. Ele fez uma promoção interessante que acabou viralizando também nos veículos de comunicação. Então, foram ações pontuais, você não teve repetição de ação, foi algo que trouxe um valor para o público, e aí sim você, com a equipe de marketing, aquilo que você falou de multidisciplinar, ajudou a impulsionar essa ação e que trouxe benefícios, trouxe reflexos de SEO, mas não foi uma ação voltada pensando somente no SEO. Você fez algo para poder tornar a marca conhecida, e isso trouxe tantos reflexos de marca, enfim, como também positivo de SEO. Beleza? Assim, o que acontece? Link Build, vamos falar de Link Build voltar um pouco, entendeu? Voltar alguns anos ali, quando a gente começou a mexer. O Google se diferenciou por ter o PageRank, como era o centro do Google, era o grande diferencial dele, que baseava em todas as referências que ele recebia. Então, é óbvio, assim, a partir do momento que você tem um algoritmo melhor, você está se destacando no mercado, você sabe quais são os pontos falhos naquilo, você sabe que o pessoal começou a descobrir, foi o momento que começou a descobrir que cada vez mais que eu fizer link, peraí, meu site vai começando a aparecer melhor. E eu vivi desde esse começo, quando a gente comecei a mexer com isso há muitos anos, via que, de repente, assim, qualquer link que você fazia, tá lá, o seu site posicionava bem. O Google já tinha suas diretrizes falando, entendeu, o que não poderia ser feito, mas naquela época, por exemplo, o algoritmo do Google não tinha, era fácil de você conseguir fazer as coisas e ter resultado, e o Google não detectava isso facilmente, seu site subia tranquilamente, mesmo você comprando link, fazendo qualquer tipo de trabalho. E tudo tem uma evolução. Ao mesmo tempo que começou cada vez mais a aparecer maneiras diferentes que as pessoas estavam criando esses links, tentando fazer essa maneira de manipular para ter os resultados, o Google ao mesmo tempo foi evoluindo também, tentando buscar cada vez mais o que fazer para tentar segurar isso, porque os resultados começaram a ver cada vez mais manipulados e aparecendo cada vez melhor. Quem fazia manipulação estava lá na frente. Eu vivi muito disso, vendo muitos sites lá na frente, assim, posicionado, você fazia todas as análises deles, você via que realmente eram os links que estavam levando eles para aquilo. Só que o Google, realmente, o algoritmo dele está evoluindo a cada vez mais para tentar detectar isso. E conseguiu reduzir muito a quantidade desses sites que faziam essas manipulações. Então, as pessoas hoje vão pensando assim, vou fazer aquilo que fazia no passado, vou começar a fazer aquilo. Tudo que você está fazendo esse trabalho é o ponto que o Google está evoluindo ao mesmo tempo que você está tentando técnicas diferentes ou tentar fazer coisas diferentes, o Google está evoluindo para tentar detectar isso que você está fazendo. Então, na verdade, tudo que você faz em link building, se você está tentando burlar o Google, tentar fazer alguma coisa diferente, qualquer momento você vai dormir preocupado. Se você tem o site da sua empresa, o site que você depende para viver daquilo, se você trabalha, aquilo é a sua referência, como que você vai fazer alguma coisa que você pode dormir sem você estar tranquilo na sua cama, que no dia seguinte, de repente, seu site pode cair com um update. Eu já passei de toda essa fase, entendeu? Já vi tudo, passei desde penalizações por pinguim, por updates que vieram do Google, com penalizações manuais, por compra de tráfego, por outras coisas, e o Google cada vez mais foi detectando essas coisas e está cada vez mais tentando melhorar. Então, e o Google está cada vez mais sendo claro nas suas diretrizes. Isso é uma coisa que evoluiu muito também, as diretrizes do Google. Se você via antigamente o que tinha, dava margem para interpretar uma série de coisas. Não, será que isso aqui pode ou não pode? Não fala direito isso na diretriz, eu acho que pode. E hoje em dia é bom todo mundo pegar, reler de novo as diretrizes, porque cada vez eles vão atualizaram várias vezes com várias coisas mais claras em relação a vários desses problemas que estavam acontecendo. E
Tem muitas coisas, assim como o Pelati mencionou alguns pontos ali também, eu concordo, eu acho que tem muitas coisas que dá para trabalhar com links, assim, que eu vejo, por exemplo, também diretórios, eu vejo como um serviço local, o cara oferece aquilo ali, eu acho excelente o cara tá em diretórios, principalmente porque em muitos locais, quem aparece bem ranqueado são diretórios. Para vários serviços aqui, por exemplo, em Balneário, às vezes você pesquisa lá, quem aparece bem posicionado sempre são 3, 4 primeiros resultados do Google, são alguns diretórios ali locais. Então, quer dizer, você tem que estar trabalhando ali, lá você tem a opção de estar colocando o seu link, o link do seu website, entendeu? Então, isso eu acho que acaba sendo um trabalho legal. E também, por exemplo, voltando um pouco na parte de falando que eles estavam mencionando de ativos, eu vejo também, além dos ativos, por exemplo, ferramentas. Tem uma ferramenta de HTTP Head Checker que eu utilizo ela há anos. Eu já mencionei essa ferramenta em fóruns, já mencionei nele. Por quê? O cara fez uma ferramenta legal, útil, simples, e eu utilizo aquilo lá para como várias referências. Eu linko sempre o cara ganha link de... Já mencionei, por exemplo, em artigo de blog, já mencionei o cara em fórum, mencionei em tudo quanto é lugar fazendo link building para ele, tô dando links ali, mas por quê? Porque o cara tem algo útil que eu tô mencionando. O cara nem sabe quem eu sou, é uma ferramenta gringa. Então, assim, é uma coisa que você oferecer algo de qualidade, isso traz resultado. Eu vejo, por exemplo, com conteúdo bem feito. O próprio conteúdo do Pedro, vários conteúdos do Pedro eu já usei para mencionar, porque você pega o conteúdo, quando sai o conteúdo, você vê o conteúdo, tem tudo, entendeu? Fala tudo sobre informação, tem toda a informação relacionada com aquilo, tem links, referências externas, tem uma série de coisas que deixa aquele conteúdo rico, que se você quer saber sobre aquele assunto, tá tudo explicado lá. Então esse conteúdo é uma referência, então às vezes eu estou conversando com a pessoa tem alguma dúvida sobre aquilo, eu falo, olha, dá uma olhada nesse link, você passa o link para a pessoa. Então isso... você levar o link para as pessoas, é mais você levar a boa informação para a pessoa, que eu vejo hoje como link build. Eu fiz uma palestra mais recentemente que eu falava sobre o conteúdo é a base para o link build. Eu vejo, hoje em dia, você tem que estar oferecendo aquele conteúdo, ou aquele ativo, ou aquela informação, aquela coisa que realmente chame as pessoas, e depois você pode até buscar pessoas que possam se interessar por aquela informação, levar aquela informação para outras pessoas. Eu vejo, por exemplo, se você faz um conteúdo legal, uma coisa que já fiz que funcionou legal, por exemplo, você tem um conteúdo bacana. Esse conteúdo, se você conseguir atingir o público desse conteúdo, por exemplo, seja promovendo no Facebook, ou no Twitter, ou no Google+, ou qualquer rede, qualquer lugar que você tiver, você atingir as pessoas para verem aquele seu conteúdo, as pessoas que estão interessadas naquela área, que escrevem blogs, às vezes, sobre aquilo, a pessoa pode ver aquele seu conteúdo, você tem uma grande chance dela referenciar você depois. Se você conseguiu atingir essa pessoa mostrando esse conteúdo para ela, isso daí vai gerar no futuro os links para você. Então, eu acho assim, link build foi uma grande evolução assim que passou de todo esse tempo, entendeu? O que era as técnicas manipuladas sempre foram as manipuladoras. A diferença é que o Google agora cada vez mais cercou isso para você tentar tirar o seu ponto de tentar manipular cada vez mais. E principalmente agora, incorporando o Pinguim, trazendo isso daí para dentro do algoritmo, a tendência é cada vez mais esses resultados ali começarem a sair da SERPs. É igual o Pedro falou, acho que é interessante, não adianta assim, não, mas deu um update agora, meu site não caiu, não tem problema. Não, mas vai ter um update depois, vai ter outro depois, então para sempre tem aquilo. E uma vez que você fizer um trabalho que você fizer com links, você está se beneficiando daquilo, mas aquilo é o seu negócio, se você cair numa penalização, a recuperação disso é enorme para conseguir voltar. Eu já tive experiências, por exemplo, com o Pinguim, para você fazer uma recuperação de um site que foi manipulado, que você fez uma série de links, para você retornar ele para os resultados de busca, o trabalho, assim, é muito grande. Então, quer dizer, essa recuperação ali, se é um seu negócio, você está dependendo daquilo, tentar seguir pelo caminho certo, sabe? Tentar ver tudo isso que está sendo feito e tentar fazer o melhor para você poder dormir tranquilo. O mais importante, na verdade, é tentar dormir tranquilo. Se você tem um site que você depende daquilo, é dormir tranquilo, não fazer aquilo que qualquer momento vai vir um update novo, vai vir novas atualizações, o Google vai tentar cada vez mais melhorar o algoritmo dele. Então, o importante é tentar seguir isso, tentar seguir o máximo nas regras para você ter tranquilidade com o seu negócio. Tem muito pessoal que fala, mas por que eu vou fazer diferente se o que eu estou fazendo assim dá resultado e eu consigo? Eu normalmente falo assim, cara, assim, tem duas coisas aí que você tem que considerar. Primeiro, durante quanto tempo você vai conseguir passar despercebido fazendo isso, sem ser penalizado? Ou quanto tempo você está disposto, né, a seguir não dormindo descansado, como o Cassiano falou, né, e você estar sempre preocupado se o Google vai pegar você e tudo vai desaparecer de hoje para amanhã. Esse é o primeiro ponto que você tem que considerar. Você está disposto a correr esse risco. Depois, assim, eu entendo que isso pode funcionar porque, por exemplo, mais ninguém no mercado ou mais nenhum concorrente seu ou todo mundo está fazendo o mesmo tipo de link building. Porque eu acredito que se vier
um concorrente e fizer uma estratégia de link building bem feita, com uma estratégia de marketing, com ativos linkáveis no site, com algo que realmente dê valor agregado ao usuário, eles vão conseguir passar qualquer estratégia de link building automatizada feita assim, mais sem ligação com esse desprovida de valor. E só link planting, né? O que a gente falou ainda há pouco. Então, tem esses dois mundos. Primeiro, isso está resultando porque todo mundo está fazendo o mesmo e mais ninguém está fazendo um esforço extra, porque, assim, é preciso, sim, para você ter algo de valor, é preciso você mostrar ou dar em troca, para os seus usuários, nesse caso, algo de valor. Então, é assim, para fazer um link building sustentável ou que seja duradouro, você precisa construir algo que seja de valor. O tal resolver um problema do usuário de alguma maneira, seja ele problema de acesso à informação, seja ele problema de querer comprar desejo de um produto ou de outra coisa qualquer. Você tem que entender qual é o problema que você pode resolver do usuário com aquele ativo linkável. E depois, como é que você vai conseguir promover ele de uma maneira em que ele vai chamar a atenção de quem precisa dele e de quem achou ele tão legal que quer partilhar ele. Então, não basta a gente ter alguma coisa que é apenas mais do mesmo, se depois isso não vai resultar em algo legal. A gente falou ainda há pouco em que o problema não é fazer uma coisa, o problema é fazer muitas vezes sempre a mesma coisa. Se você só faz press release, está errado. Se você só faz infográfico, está errado. Se você só faz guest post, está errado. Assim, não tem problema de você fazer um press release em que você não precisa sequer se preocupar com o texto âncora, ou com... você apenas se precisa preocupar como você vai se expor, como é que você vai chamar a atenção para o ativo linkável certo do seu site. É bom fazer press release, é bom fazer com conta, peso e medida, como em tudo na vida, né? Se você beber água é saudável para você, se você beber água em demasia, você pode morrer. Então, tudo em excesso é prejudicial. E link building não é diferente. Então, é preciso entender até que ponto é prejudicial você fazer sempre a mesma coisa e não ter uma dieta saudável de várias coisas, que você pode fazer sim de uma maneira que não é manipulada, de uma maneira que vai surgir editorialmente, que vai surtir um efeito muito melhor de que você fazer uma coisa artificial que vai ficar preocupando você e que de hoje para amanhã pode desaparecer. E depois tem outro aspecto que, assim, muitas vezes, em muitos clientes que eu já trabalhei, resolver a arquitetura interna, a linkagem interna do site, resolve muito mais, resolve 90% do problema do que fazer qualquer tipo de link building para o site. Imagina uma Amazon da vida. Se tivesse um problema, você acha que eles precisam de link building? Não, provavelmente eles precisam de melhorar a arquitetura interna. Eles já ranqueiam para tudo e mais alguma coisa, e a arquitetura deles não é assim tão bem otimizada. Imagina se eles se preocupassem um pouco mais com isso. Muitos dos clientes de grande porte que eu trabalhei, de sites bastante grandes aqui no Brasil, assim, foram resolver a arquitetura de linkagem interna. E acho que muitas vezes as pessoas enveredam por essa parte do link building porque quem está vendendo o serviço não tem expertise para fazer essa parte, para levar essa parte de fazer decisão com o time de TI, tomar as rédeas de fazer uma arquitetura de linkagem interna do site bem feita, ou simplesmente quem compra o serviço não quer comprar um serviço decente, quer comprar um serviço à meia boca também, e depois paga aquilo que comprou, né? Obviamente que se você não quer fazer o esforço e quer que tudo apareça feito sem você levantar um dedo, sem ter algum tipo de esforço de TI ou do seu time de marketing, a qualidade do trabalho vai se refletir
lá na frente no seu site. Isso é válido para quem vende e para quem compra. Tendo dois envolvidos em link building, de onde o link sai e para onde o link vai. Então, tanto a pessoa que faz o serviço, que presta o serviço, como a pessoa que compra o serviço, tem que saber muito bem o que está comprando e o que está vendendo, o que está sendo comprado. E às vezes isso não é traduzido. Às vezes as empresas de marketing do mercado, muitas delas se autopromovem como a gente faz uma técnica de link building XPTO que é aprovada, que é white hat, que é toda baseada em press release. E está tudo bem, vai tudo dar certo. E não vai, porque já me apareceram aqui o trabalho um dos trabalhos que a gente mais faz aqui é a recuperação de penalização por coisa de link building mal feita, porque o cara foi lá, comprou um serviço desses que achou que ia dar certo de blog post, de conteúdo, de press release, e depois deu um tiro no pé. Então isso é muito, isso para uma marca às vezes é o fim, porque depois você tem que, é uma outra agência que vai desfazer ou tentar desfazer todo o trabalho que aquela outra lá fez, que às vezes não existe, ninguém tem controle, ninguém sabe como é que apareceu, ninguém sabe como é que vai contactar o cara para tirar o link, porque depois pode fazer é uma dor de cabeça. Então é assim, muitas vezes você ganha muito mais em resolver o que realmente precisa resolvido de um ponto de vista de arquitetura do site, de linkagem interna. E depois sim, no caso de sites que têm uma pouca reputação, tentar fazer um trabalho de exposição do site, de criar algo que seja legal para promover e para que as pessoas queiram partilhar, porque vender esse tipo de serviço nem sempre é o mesmo escopo de serviço. Por exemplo, para uma Americanas, você não vai fazer o mesmo tipo de link building que faria para um site de uma startup. Não vai nem fazer clássicas, né? Então, é assim, você precisa saber o que resolver. Onde é que dói e o que é preciso ser resolvido. E muita gente enxerga link building como é aquilo que eu quero porque é aquilo que influencia no Google que vai dar resultado, e muitas vezes não é. E isso dá mau resultado. O que muitas vezes as pessoas pensam é na quantidade de link building e não na qualidade que isso pode gerar para vocês, né? E até antes de o Rubens falar, é importante a gente ver também que o mercado, sei lá, em 2012, 2013, com essa popularização daí de fato do link building, muitas agências, eu até me incluo na época, porque o mercado começou a exigir isso de uma certa forma, de você ter pacote de links. Você tinha que garantir que você ia conseguir 20 novos links para o cliente em tal período. E isso se provou que não fazia sentido nenhum. E com o Pinguim veio a corrigir esse rumo que a gente estava seguindo, ainda bem. Assim, hoje eu até agradeço que esses updates do Pinguim, porque corrige os rumos para que você começa a pensar estrategicamente e não quantitativamente como que estava sendo direcionado. Já ninguém estava mais preocupado se fazia título, se arrumava conteúdo duplicado, se pensava na arquitetura da informação, e sim quantos links você vai me gerar por semana, por mês. Isso é totalmente errado, né? Eu acho assim, até válido, você falou aí de grandes sites, compara a quantidade de links que tem uma Americana, que tem um Extra, que tem um Magazine Luiza, um Ponto Frio, e você vai ver assim que tem horas que eles estão acima de outras horas estão abaixo, que não é isso que está determinando, né? Não é essa quantidade. Se você ficar pensando na quantidade de links, você está indo para um caminho realmente errado. Então, olha esses grandes e vê. Às vezes você vê até sites que tá na primeira posição com muito menos links do que os que estão abaixo deles. Então, você pensar em quantidade de links não faz nenhum sentido, né? Você tem que pensar realmente se aquele link que você ganhou, que seu site ganhou, é um link que vai trazer valor para você. Isso, se o seu concorrente está lá ou não também, se todo mundo está lá, não faz sentido nenhum, enfim. É pensar na qualidade, que acaba sendo subjetivo, sim, mas é o que o Google procura ver, porque aquilo que é de quantidade, ele está trabalhando para desconsiderar cada vez mais, né?
Tudo aquilo que é feito com foco em quantidade, normalmente não dá bom resultado. É assim, ainda por cima, link, que é uma coisa que deve ser feita com foco qualitativo, essencialmente. Assim como conteúdo, né? Não é que vou publicar agora 10 blog posts por dia. Pô, tá, vou escrever tipo o quê? 20 palavras em cada blog post, vou publicar. Isso vai dar um belo resultado daqui a uns meses, né? E a mesma coisa é quando você coloca a meta de você tem que me gerar, sei lá, 50 links por dia, ou o que o pessoal começou a vender depois do Pinguim, um link por dia para não cair no radar do Google. Cara, é assim, tudo que o cara que está vendendo esse serviço para você, ele não vai se preocupar se ele tem uma meta de quantidade, ele não vai se preocupar onde é que ele vai colocar o link. Ele quer desovar link, né? Colocar link onde quer que ele consiga colocar e mostrar um relatório bonito de qualidade para você, de quantidade lá para você. Ó, tá aqui 50 links para hoje. Um tá no Delicious, outro tá no Wikipedia, outro tá no comentário do blog do Joãozinho e outro tá sei lá onde, no Twitter. Sei lá. Aí, assim, daqui a pouco o cara vai começar a inventar e a arranjar 30 mil peripécias para conseguir encontrar mais um link para colocar para você. Quando, na verdade, se você fizesse um trabalho estratégico que embasasse alguma coisa que chamasse a atenção dos meios de comunicação, etc., você talvez conseguisse uns links bem mais qualificados e bem mais qualitativos do que esses que você vai atrás dessa maneira. E às vezes eu preferia ter um link do New York Times do que ter 50 links do Blogspot. Então, assim, depende de onde é que está o seu gabarito, né? Se você quer, sim, ser o melhor que você conseguir no seu nicho e ter um negócio que lá na frente você vai ser visto como autoridade naquele assunto, referência naquele assunto, e todo mundo já sabe que quando eles querem X ou Y de algum assunto, eles vão se dirigir à sua propriedade, ao seu site e procurar você, porque eles sabem que você é autoridade, ou quando querem referenciar alguma coisa já sabem que vão referenciar você, do que sair por aí tentando querer ser autoridade sem realmente ter a autoridade para falar que é autoridade, né? É o cara falar que eu sou o maior quando ele se auto-intitula o maior. Ninguém votou que ele fosse o maior ou o melhor. Ele se auto-intitulou. Então, isso é o mesmo que fazer o link building ou link planting, né? Se auto-intitular. E não é isso que o Google quer. O Google quer que a reputação e aquilo que ele apresenta para os usuários seja um reflexo real da opinião das pessoas. E um reflexo real não pode ser um reflexo manipulado, tendencioso ou inflado de qualquer forma artificial. Então o Google vai sempre primar por combater qualquer tipo de tática que seja manipuladora. Ele vai recorrer a meios algorítmicos, ele vai recorrer a meios manuais e vai ver muita coisa que ele não vai conseguir resolver agora, mas que ele vai conseguir resolver lá na frente. Porque, assim, a tecnologia evolve e, assim, o que você conseguia fazer ontem, você não vai conseguir fazer mais amanhã. Porque a tecnologia mudou, porque o que você fez daquela maneira não resulta mais. E se você tivesse feito da maneira certa, se calhar isso seria bem mais duradouro. Seria se propagar e permear as diversas tecnologias que vão aparecer. Então, compensa sim você pensar numa estratégia mais a longo prazo, que dá um pouco mais de trabalho, mas também dá um pouco mais de recompensa lá na frente. E não pensar apenas no ganho em que você só sente e espera pelo resultado cair, que você não sabe como é que o cara vai zelar pelo seu negócio. Então, existe muito essa questão de, primeiro, quantidade nunca foi
gabarito para medir nada, né? Aliás, o Google sempre tem desde... Eu acho que o erro que eles sempre fizeram foi falar do PageRank e lançar aquilo como uma métrica única que o pessoal meio que idolatrou, aquela barrinha do PageRank. Eu tenho que ter PageRank 5, ou 6, ou 7, e o pessoal ficava fazendo o link até a barrinha do PageRank atingir lá a métrica que eles queriam. Então, eu sempre fui um dos defensores que, desde lá de 2010 ou 2009, que aquela barrinha tinha que sumir. A gente tinha que enterrar aquela barrinha de alguma maneira. Demorou, felizmente, infelizmente eu já não estou lá, mas já foi, né? O Google já não atualiza mais nem PageRank, pelo menos externamente. Eles continuam calculando PageRank internamente, porque é uma métrica com que o Google se baseia. Só que você não vai ver isso como um número, porque o Google não quer que você se baseie em qualquer tipo de métrica de dígitos, de que vai uma representação numérica de alguma coisa. Eu tenho 50 mil links. O meu concorrente tem 53 mil links. Eu tenho que conseguir 54 mil. Isso não é métrica de sucesso. Isso é métrica de vaidade. E isso não vai se traduzir em resultado, necessariamente não vai se traduzir em resultado. Então, talvez eu com 2 links eu consiga ultrapassar um cara que tem 50 mil links, sei lá, construídos como. Então, é assim, tudo é relativo, e o Google quer analisar tudo aquilo que é realmente dado de uma forma editorial espontânea e não manipuladora. O Pinguim, a última atualização, saiu agora, segundo relato do Google, no dia 23, que eles comunicaram. Provavelmente eles têm vindo a testar todos esses updates algorítmicos para combater todo tipo de positivas falsas que isso possa gerar, tanto de um ponto de afetar sites negativamente. Todo mundo falava aí de fazer SEO negativo, né? Agora vou apontar um monte de link manipulado para o meu concorrente e vou fazer com que o Google penalize ele vai se ferrar. Então o Google está fazendo levou um tempo a mais testando esse ajuste algorítmico que eles lançaram agora no dia 23, para que provavelmente isso não aconteça dessa maneira que tão literal, assim, ou que não seja tão fácil conseguir fazer isso. Pelo que eu sei, e de fazer alguma coisa que afete negativamente um site, o site precisa já ter um histórico negativo. Então, se um site nunca fez um trabalho de manipulação na vida, e se de repente aparece alguma coisa negativa para ele, não necessariamente é isso que vai penalizar ele, porque ele não tem esse histórico de fazer esse tipo de manipulação. O Google não vai se basear apenas numa coisa que aconteceu agora, sem dar muita atenção e tentar esmiuçar o que é que levou a esse surgimento dessa manipulação espontânea. Então vai haver uma análise muito mais cuidada do que está acontecendo. E provavelmente todos esses updates daqui para frente, o Google não vai mais comunicar update de Pinguim, de atualização, nem de Panda, né? Quando eles atualizaram lá atrás o algoritmo de qualidade do Panda, eles avisaram que não iam avisar mais o pessoal quando ele iria ser atualizado com novos dados, porque atualmente, como os algoritmos rodam em real time ou em tempo real, né, eles continuam rodando, eles continuam avaliando o seu site constantemente, só que isso não quer dizer que toda vez que eles visitam o seu dado, o seu site, eles têm dados novos para avaliar o seu site. Eles podem avaliar o seu site várias vezes com o mesmo conjunto de dados, né? Depois, várias atualizações podem ser feitas para que eles continuem a avaliar o site de uma maneira constante com dados novos. Então, esse real time é real time de uma maneira em que o dataset usado para análise pode não ser atualizado sempre, constantemente. Porque não tem lá um engenheiro sempre colocando coisas novas no Pinguim a toda hora para que ele continue reavaliando sites com dados novos. Então,
ele vai sim avaliar sites de uma maneira em real time, em tempo real, mas ele vai precisar crawlear todo o seu site e os sites que linkam para o seu para conseguir fazer essa análise. Então é real time, mas ele precisa de entender o chamado em inglês, o termo em inglês link graph, o grafo de links para o seu site, para que ele consiga fazer essa análise. Alguém quer comentar? Rubens, você não comentou nada, você quer comentar alguma coisa sobre esse assunto? Não sei se é algo muito da sua alçada, se você está muito confortável em falar sobre isso, mas... Não, eu acho que, na verdade, foi até bom que vocês falaram praticamente tudo, mas acho que dá para resumir no seguinte, até pouco tempo atrás, link building era um negócio, era mais ação, né? Agora é mais reação. Não adianta você sair por aí procurando outros sites para ficar plantando link, etc. Tal. Isso não está funcionando mais. Agora, se você tem um conteúdo extremamente bom, né, e muito caprichado, ele acaba atraindo. Agora, por exemplo, vocês estavam falando muito de press release, né? Lá onde eu trabalho se usa muito isso. Mas o press release, por exemplo, não tem link. É só um resumo, né? E diz que tem mais dados disponíveis, se for o caso, etc. E o que acontece? Isso é mandado para grandes mídias, e essas grandes mídias normalmente não botam link, tá? Existe aí, quando o site é médio, é baixo, conseguir link é fácil, né? Quando é um portal bem grande, é muito difícil. Mesmo que você ponha, ele não vai, ele vai remover, ele te cita, ele faz o que você quiser, mas link ele não faz, né? Agora, isso também é relativo, porque veja bem, você tem uma notícia sua publicada no exame, né, em papel, nem no site, em papel, tá? Isso acaba indiretamente trazendo tráfego. Porque o camarada lê a matéria, acha interessante, vê o teu nome, depois ele liga o computador, entra no Google, pesquisa e cai no teu site. Então, dependendo da matéria que for veiculada, a gente percebe que ou no mesmo dia ou dias depois, tem certos picos, né? E outra coisa interessante, de repente, outros veículos vêm, acham essa notícia interessante e também republicam. Então, tipo, o que você disse, o blog do Joãozinho, etc. Tal, muita gente repica isso, mas querendo mudar um pouco as palavras do jeito, acaba colocando link. Então, sem querer, você acaba ganhando uma coisa que você não estava percebendo. E quando você menos espera, você vai olhar, tem um link teu de uma matéria que foi traduzida, sei lá, no New York Times, né? Isso dá um volume que é assustador, né? Então, gente, pensem mais, não na ação de ficar plantando, pensem na reação, em como fazer, em como deixar o pessoal que você manda a matéria, o que visualiza a matéria, tão encantado que ele vai querer fazer um link para você, que é o que disse o Cassiano, né? Que a história do cheque do HTTP dele, que ele manda o link e fala para o pessoal usar os mesmos artigos que o Pedro publica, que normalmente são tão completos que a gente usa como referência. Quer dizer, não adianta, tem que suar, tem que fazer um material muito bom. Se você fizer um material muito bom para o teu nicho, você vai conseguir um resultado interessante desde que você tenha continuidade, né? Resumidamente, acho que é isso. E assim, acho que as pessoas às vezes esquecem que, por exemplo, para elas ganharem alguma coisa de volta, voltando a bater aqui na mesma tecla de novo, e sem querer soar chato, assim, as pessoas, para ganhar alguma coisa de volta, você tem que dar algo. E no caso de link, eu vou dar o exemplo do meu blog, né, que eu tenho mais relação e talvez mais conhecimento assim ao longo do tempo. Os posts que eu ganhei mais link foi aqueles em que eu ajudei alguém a resolver alguma coisa. Eu, por exemplo, tenho um post super curto no meu blog, a versão portuguesa ainda. Lá em 2008, eu tinha um computador com Ubuntu e os meus headphones que eu tinha na altura no computador, para ligar no USB do computador, não estavam funcionando no sistema operativo no Ubuntu. E eu andei fuçando, descobri um fórum que tinha uma solução lá em um húngaro,
que eu falo um pouco de húngaro também, para quem não sabe, descobri um fórum que tinha metade de uma informação, descobri um fórum em espanhol que tinha outra metade de informação, descobri um fórum em inglês que tinha um driver que não era bem aquilo, mas era parecido, e eu escrevi um post sobre como fazer os fones, os headphones, funcionar naquele específico modelo de computador com o sistema operativo Ubuntu. Cara, teve um cara em inglês que viu o meu post e achou super útil, cara, porque ele não conseguia, ele tinha o mesmo problema. Ele não conseguia resolver. Então ele, quando viu o meu post, ele colocou no Google Translate e leu, ele deixou até um comentário lá, tipo, vou escrever, tipo, tô escrevendo aqui em inglês só para agradecer você que você conseguiu resolver o meu problema. E o cara partilhou o meu post em outros meios e eu ganhei link daí. Por exemplo, um dos últimos posts que eu escrevi, uns últimos não, já tinha uns anos, mas aquele que eu escrevi sobre o meu site foi hackeado, o que é que eu vou fazer agora, né? Se você pesquisar no Google site hackeado, meu resultado deve ser para aí, sei lá, se não for o primeiro, deve ser o segundo ou terceiro. Cara, assim, nunca fiz nada de link building, mas é um artigo que as pessoas leem e ficam entendendo, resolver o problema delas, porque é um problema que a pessoa está tendo naquele momento e ela quer resolver. E você ensina a pessoa como resolver aquilo. E o que eu às vezes enxergo é que muitos dos sites aqui do mercado, eles publicam um post, tipo, escreve aí qualquer coisa sobre esse assunto e acabam resolvendo só metade do problema. Eles não conseguem ser extensivos o suficiente para resolver o problema de uma maneira completa. Então eu acho que você tem que se propor a resolver o problema de uma maneira eficiente e completa, para que realmente você seja percebido como útil. E você tem que, para ser completo, você às vezes tem que pensar de que outras formas que aquele problema se pode manifestar. Então, isso faz com que o seu posto seja cada vez mais completo e seja cada vez mais útil. Então, isso é um exemplo. Assim, a maneira que eu consigo ganhar mais é através comunicando às vezes fora do meu para gente que nem é da SEO, né? Porque o pessoal da SEO às vezes olha e diz, achei legal, mas nem vou linkar para o cara porque eu já sei que se eu linkar ele vai ficar na minha frente. Então existe muito essa de entre a comunidade da SEO ninguém linka uns para os outros, porque já sabe se linkar, ou se o cara tiver um pensamento de SEO lá dentro, tipo o jornal, tipo, tem um SEO lá dentro, escreve tudo sem link para fora para não dar relevância ou dar com medo de dar algum benefício para alguém de fora, que não seja ele, ou de levar o usuário para fora do site. Só que aí ele perde a chance de complementar o artigo com outras coisas que ele poderia linkar, e pelo fato de ele não linkar, ele deixa de ser contextual e deixa de conseguir fazer com que o artigo dele seja útil o suficiente, porque ele não consegue incluir todas as variantes do problema ou todo o contexto do problema num post, que seria infinito. Ele vai ter que usar referências e linkar para dar à pessoa, ao leitor, um contexto daquela situação. Você só consegue fazer isso usando o link. Então, quando você se força a usar ou não usar, você está sendo artificial. Então, você pode ser artificial por usar ou por não usar. Quando você não usa, você acaba por enfraquecer o seu conteúdo. Só complementar uma coisa, Pedro, fica até como uma dica que eu vejo as pessoas às vezes pegam sites que já estão bem posicionados ali, eu vejo muito, mas como é que eu vou competir, como é que eu vou ter meu site ali, como é que eu vou vou aparecer se já tem esse site que aparece com isso. Uma grande estratégia, uma coisa que funciona muito, que bate nisso que você está falando, é a questão de você tentar, você não tem que abranger tudo, você não tem que pegar um artigo, vou falar tudo sobre isso, fazer só aquilo. Às vezes você quebra aquilo, tenta resolver um problema específico. Então, seu site fala de um determinado tema, procura coisas específicas que vai atender um público menor. As pessoas querem dizer, mas isso aqui gera muito tráfego, usa as ferramentas, vê lá, nossa, mas dá muita busca para isso, e a pessoa concentra só naquilo, e quer aparecer para aqueles termos que tem muita consulta, e não é isso. Às vezes você faz um termo que quase não tem pesquisa, são poucas pessoas, e realmente não tem respostas favoráveis, né? Você procura na internet, você acha sites, às vezes fala um monte de coisa, mas não fala aquilo que você quer. Joga um monte de coisa, o cara tá aparecendo. Peraí, se eu fizer um artigo sobre isso, o negócio, resolver esse problema,
poucas pessoas vão chegar ali, mas quem está chegando, estou resolvendo o problema. Essa pessoa vai referenciar, que é o caso igual você mencionou, do cara ter, você resolveu o problema de um cara. Era um problema específico, para um artigo específico, resolveu o problema dele, e ele referenciou. Então, muitas coisas a gente faz isso, a gente faz pesquisas, às vezes vê aquelas coisas, ó, isso aqui é bem específico, mas é um público que se cair nisso, vai procurando isso, a pessoa tem o que ela está procurando. Ela não vai sair perdida num artigo, um monte de coisa, é sobre aquilo. Então, você concentra naquilo. Esse artigo seu, se você faz um artigo específico, você tem uma chance maior de estar aparecendo lá com facilidade, porque são poucas pessoas que fazem artigos bem específicos daquilo, e aí com isso, cada vez mais pessoas caem aquilo, conseguem usar aquilo como referência, você consegue procurar as pessoas que estão interessadas naquele tipo de assunto. Um bom lugar para explorar, por exemplo, Yahoo Respostas. Yahoo Respostas eu acho um site sensacional para você buscar o que as pessoas estão procurando sobre aquele assunto. Você procura lá, você vê uma quantidade de pessoas que têm dúvidas muito específicas lá dentro. Dá também ideias para você gerar conteúdo específico. E isso gera link, porque você faz um conteúdo bem para aquele tipo de público, e com isso as pessoas referenciam, vão compartilhar em redes sociais, mais pessoas vão ver aquilo. Então é uma rede, assim, um caminho interessante para quem tá começando a fazer sites, assim, que já vê daquele desespero, né? Nossa, a concorrência disso, como é que eu vou fazer? Isso aí ajuda bastante a trabalhar nessa área. E acima de tudo, assim, escreva sobre algo que você realmente conhece, algo que você realmente sabe. É bom a gente pesquisar o que é que as pessoas estão pesquisando, mas não se deixar levar por, vou escrever isso porque as pessoas estão pesquisando. Eu não sei muito sobre esse assunto, mas vou escrever porque as pessoas estão pesquisando. Isso transparece, tá? Se você não conhece realmente sobre aquilo que você está escrevendo, isso transparece quando o leitor está lendo o que você escreveu. Porque se o cara tiver um pouquinho conhecimento acima do seu sobre qualquer coisa, se você falar alguma coisa errada, isso vai denegrir a qualidade do seu conteúdo. Então, quando você não está escrevendo sobre algo que você realmente conhece, você cai, às vezes, na tentação de escrever algo que você não domina realmente, escrever alguma coisa errada. E isso, se tem alguma coisa errada depois no meio, isso pode meio que ser uma nódoa no meio do seu conhecimento, e às vezes não transmite uma ideia muito legal. Transmite a ideia de que você só quis escrever aquilo porque você quer se auto-intitular uma autoridade naquele assunto e não que você realmente conhece aquele assunto. Tem aqui algumas perguntas aqui no YouTube que eu vou finalizar. A gente está já em cima do tempo, só que eu vou aproveitar só para a gente dar o cutucado e terminar o Hangout hoje. É lá o Alejandro que está perguntando aqui para a gente o que pensam dos programas de automação de links. Eu entendo as boas práticas, mas também é um fato que existem programas que possibilitam ter bons resultados dependendo do tipo de projeto. Foi o que a gente falou lá atrás, assim, a automação de link assim, vai depender do que você quer atingir. Foi o que eu falei, assim, se funciona, às vezes funciona, mas durante quanto tempo você quer continuar fazendo isso e durante quanto tempo você espera não ser pego, ou não ser, isso não dar um mau resultado em algum momento. Então, se você está disposto a viver nesse jogo de cintura, vai lá, porque às vezes funciona. E às vezes, se você tem um projeto curto e você está num nicho agressivo em que não possibilita outro tipo de abordagem, às vezes pode ser que faça sentido. Mas você tem que estar propenso a aceitar aquilo que vai poder cair em cima de você. Então, assim, obviamente, cada caso é um caso. Eu não recomendo, realmente, porque quando você trabalha com uma marca, um negócio que quer ficar no mercado por anos, ser referência e se construir e crescer, não é isso que você quer. Você não quer construir um passado fraco, um passado em cima de areias movediças. Então, você quer construir um passado sustentável e duradouro. Então você não quer se distanciar o máximo dessas técnicas consideradas manipuladoras. Não que isso não seja uma solução para algumas pessoas. Vai depender do que você quer escolher. Se você quer escolher quantidade e manipulação, você quer escolher qualidade e crescimento. Tem aqui outra pergunta. Mais alguém quer complementar essa resposta aqui? Ou
posso partir para outra? Vou partir para outra, então. A outra pergunta sobre rede de blogs, o que é utilizado desde praticamente sempre. É uma forma de manipulação. Qual a opinião de vocês a respeito disso? Rede de blogs, cara, é assim, mais uma vez, é até o momento em que o primeiro blog seja descoberto. Depois, é assim, uma vez que a rede de blogs, é assim, é um ponto falho. Você está construindo uma rede de blogs que você controla, é um ponto de falha único. É o mesmo que eu sustentar o meu site no carregamento de JavaScript. O Google enxerga, ele renderiza. Mas se o JavaScript falhar e o Google não conseguir renderizar o meu site e eu não tiver um fallback, isso vai dar algum problema. Então, rede de blog é a mesma coisa. É assim, uma vez que o Google descobre um dos blogs ou começa a puxar a ponta, tudo o resto vai vir atrás. Mais uma vez, é aquela história. Se você quer seguir nesse e está disposto a, e se é isso que você quer, tem convicção que quer perseguir, não posso recomendar você outra coisa, porque é isso que você quer. Mas realmente não é esse o que eu recomendo que seja feito. Porque, mais uma vez, de hoje para amanhã, isso vai deixar de funcionar, você vai ser penalizado e você vai ter o triplo do trabalho para conseguir sair de uma punição do que você teve para entrar. Alguém quer complementar aqui? Eu acho que respondi aqui esta pergunta. Rede de blogs, alguém quer tocar alguma coisa? Não? Então tem. A última pergunta que está aqui. E vamos fazer a última pergunta porque já são 8h10 e a gente quer ir para casa. Eu sei que o Pelati já está ali também querendo ir para casa. Eu falo por mim também, né? Ele diz que tem projetos com mais de 2 anos que continuam assim e evidentemente não é bom usar uma estratégia para todos os projetos. Tudo bem, é assim. Cara, às vezes, e eu falo com alguma propriedade disso, nem tudo, só porque um site está utilizando uma rede de blogs, eu sei que às vezes é difícil acreditar, mas só porque o cara está fazendo algo X ou Y específico, não quer dizer que é aquilo que está afetando ele. Eu já tive, no meu tempo de punições de sites, né? Eu já cheguei a assistir a casos em que sites foram penalizados por manipulação de link e que a variação de posicionamento ou o efeito que isso teve neles, para uns foi mais agressivo e para outros foi quase nada agressivo. Por quê? Porque provavelmente o tipo de link que o cara está construindo de uma forma pode estar sendo descontado algoritmicamente e não vai já ter aquele... Pode fazer uma diferencinha pequena ou não está fazendo alguma diferença e você penalizar aquela manipulação que resta não é o que vai tirar o cara daquela posição. Então a gente às vezes assume que ele está fazendo está se valendo de uma... Eu estou vendo aqui que ele está se valendo de uma rede de blogs. Às vezes a rede de blogs já foi descontada, o link já foi desvalorizado, já foi penalizado de alguma maneira, já não está fazendo efeito e o cara continua lá por algum outro fator. Existem, o Google fala sempre mais de 200 fatores que eles consideram. Cara, assim, e a gente está às vezes considerando que o link, que é apenas faz parte, sei lá, dos 5 ou 10 fatores que a gente pode incluir num link, assim, agora de cabeça aqui. Não é isso que pode ser a única coisa que influencia um site. Então, quando a gente não tem a visão 360, às vezes é falho assumir que o que está beneficiando aquele site é X ou Y. Eu tenho uma complementação aí, Pedro, nesse caso. Por favor. Primeiro, assim, são os objetivos do site, porque toda generalização que é problemática. Foi o Alejandro que fez essa pergunta? Foi, então. O Alejandro, a gente sabe que ele trabalha com monetização, ele trabalha ganhando dinheiro com publicidade, afiliação, essas questões como um todo.
nós sabemos também que o Google não é perfeito, então tem momentos que você pode ter sucesso com uma estratégia dessa, e beleza, o Google ainda não pegou, pode ser que demore anos para poder penalizar esse site em si, e pode acontecer. Agora, se você tem um negócio físico, você tem um único negócio, você não tem diversos sites para poder fazer uma questão como essa. Por exemplo, eu vou fazer uma rede de blogs para posicionar o site da O5 na primeira posição para marketing digital, porque é o meu negócio. Tipo, se eu perco esse posicionamento e toda a receita que eu tenho à disposição desse site, eu estou trabalhando com outros meios para poder compensar isso ou não? Então, qual que é o risco que eu estou correndo com relação a esse tipo de estratégia? Porque nitidamente é uma estratégia que infringe as diretrizes do Google. Ele é bom para pegar isso daí? Eu considero que ele é bom. Ele penaliza, sei lá, 90% dos casos, tem 10% que ele está sendo penalizado. Depende do nicho, depende das palavras que ele está trabalhando, enfim, uma série de fatores que o Google, para ele, talvez não seja tão relevante, e nesse caso ele está fora do radar durante esse momento, mas o quanto que você vai confiar nisso? Cansei de ver sites que fizeram rede de blogs, fizeram submissão automática de links e perderam, e quando perderam, tipo, simplesmente não ganha mais dinheiro com aquilo. Você aproveitou? Tudo bem, aproveitou. Mas e o depois? Você está pensando numa estratégia de longo prazo? Você está apostando a sua vida nisso ou não? Se você fizer isso para uma empresa, é muito complicado. E tem a questão que o próprio Pedro falou. Ano passado, eu fiz uma auditoria de um site, é um segmento até importante, e eles chegaram a fazer essa rede de blogs. Eu desativei 11 blogs deles, para vocês terem ideia. Desativei simplesmente, não fiz redirecionamento, não fiz nada. Eu falei, esses links não... o cliente falou, você tem certeza do que você está fazendo, Alex? Eu falei, tenho, porque vocês têm, sei lá, 700 domínios que linkam para vocês, vocês têm 10 blogs de vocês que só pode gerar um problema. Isso aqui não está mantendo o posicionamento de vocês. Pode jogar tudo no lixo que isso aqui para mim não é o que está posicionando vocês. E nós desativamos e o site continuou com o mesmo tráfego, ou seja, era aquilo que o Pedro falou. Aquele resquício de manipulação não estava fazendo diferença nenhuma, porque o próprio algoritmo já estava desconsiderando. Então a gente tem que pensar exatamente no que você está fazendo. Você está assumindo uma estratégia que tem um risco, beleza, é o seu único site, é o seu ganha-pão, você depende do tráfego orgânico, você vai fazer isso mesmo para poder, às vezes, ganhar uma primeira posição e você está bem ali na terceira posição, depende tudo dos seus riscos, das suas escolhas. O que você não pode é depois reclamar que o seu site foi penalizado e o concorrente não foi, porque o Google está escalando as penalizações. E aí ele pode não ser perfeito e não pegar você. Mas quantos sites você fez essa estratégia que não deu certo? Daí, porque de 10 sites um deu certo quer dizer que é uma estratégia infalível? Não é assim. Você pode uma vez ou outra escapar, mas nas outras vezes você vai errar e não vai te trazer resultado nenhum, você só perdeu tempo e gastou dinheiro montando uma estratégia como essa, comprando artigo aí que seja, para produzir esse resultado artificial. É o que eu costumo dizer, assim, quando você está fazendo manipulação, você precisa ter sorte todos os dias. O Google só precisa ter sorte uma vez. Então é assim, também tem aquela outra célebre frase que não é se o Google vai te pegar, é quando ele vai te pegar. Então, é o quão propenso você está e quão disposto você está a enveredar por esse caminho. Vai ter gente que só quer fazer isso e vai ter gente que vai comprar isso de uma maneira, acha que está comprando algo certo e vai comprar gato por lebre, né? O que eu não quero que aconteça é realmente a pessoa ser enganada e não saber aquilo que está comprando e acabar por comprar um serviço de link building de uma agência do mercado, achando que está comprando alguma coisa que é isso que é para fazer sim, porque não tem risco, e depois lá na frente tem uma surpresa desagradável e isso culmina em graves consequências para o site e para o negócio da pessoa, e que depois já a agência ganhou lá o dinheiro dela, foi embora e você fica com a penalização na mão. E é isso, cara. Assim, pessoal, eu não quero me alongar muito mais, já passamos 20 minutos depois da hora. Acho que está bem na hora da gente terminar e daqui a 2 semanas estamos cá de novo. Então, pessoal, esse foi o 5º episódio do Crawls After Hours. A gente vai continuar trazendo aqui assuntos de interesse, ou que a gente acha de interesse do mercado. Se vocês quiserem, mais uma vez, se vocês quiserem ser chato, se vocês quiserem sugerir assuntos, podem ir lá no fórum,
de ajuda a webmasters, e sugerir algum tópico que vocês gostariam de ver abordado. Tem lá uma secção de bate-papo. Você não precisa necessariamente ter um problema por colocar uma coisa lá no fórum, você pode só querer trocar uma ideia com a gente. E o pessoal lá, a gente tá lá praticamente todos os dias, todo mundo passa lá uma vez por dia, pelo menos. A gente vai também, se vocês estão interessados em participar de algum tema específico ou sugerir um tema que vocês gostariam também de participar, sintam-se à vontade. Assim, a gente participamos nós, mas a gente gosta também de trazer pessoal de fora para falar em algo que a gente acha que a pessoa tem algum conhecimento para falar, ou que pode ser referência ou um benefício para o mercado em geral. E com isso a gente vai se despedir. Portanto, pessoal, boa noite a todo mundo, obrigado por assistirem, e daqui a 2 semanas a gente está de volta. Tchau, tchau.